Então, qual é a função do robô replicador? A função do robô replicador é passar o gameta adiante. Então, existe um mundo N. A gente chama isso de mundo N. Nós somos o mundo 2N. O espermatozoide é N, óvulo é N, o ser humano é 2N. E o teu objetivo é passar isso para frente. Só que nós, seres humanos, somos a única espécie que existe que é capaz de entender e até se negar a continuar a reprodução. Ou você tenta prolongar ou ter o seu filhote da maneira que achar melhor. Quando tu tiver maiores condições econômicas, maiores condições financeiras, você passa aquele gene quando você quer passar. Pelo menos deveria, claro que percalços acontecem, gravidez aí acontece na adolescência. Aliás, o ser humano é o único animal que consegue manter um bom convívio com a vítima que ele pretende comer. Você tá falando da esposa ou não? Você tá falando do alimento que ele vai ter. É o único animal que faz isso aí. Mas tem animal... Porque assim, via de regra, quando no pós-acasalamento mata o parceiro, todos os que eu vi, é sempre a fêmea matar o macho. Nunca tem o contrário? O macho matar a fêmea? Não, porque... O macho só se ferra, né? É porque o macho, ele é o descartável. Sim, e a fêmea, ela é a necessária. Sim, porque o macho, ele pra reprodução. Milhares de vezes. Se for um macho, igual eu, machão mesmo. Mata a fêmea, você não tem um filhote, pô. Se você parar pra analisar, até o próprio sexo humano, né? Comparado com outros animais, é algo espetacular, porque a fêmea, o macho continua com a mesma função, é claro. Agora você tem um órgão copulador que faz a cópula interna. Isso é uma novidade. Peixes fazem cópula externa. É assim, a fêmea vem, bota os ovos, vem o macho e joga o sistema, fertiliza. Claro, tem algumas exceções, como o guppy, que tem o tubarão, que tem cópula interna. Mas basicamente é isso. Então quando você pega uma fêmea humana e você tem um órgão copulador masculino e um receptáculo que consegue armazenar o espermatozoide, o óvulo, um endométrio que vai manter através de uma placenta um embrião por 9 meses, isso é uma diferenciação evolutiva comparado com outros organismos bizarro. É algo fantástico, né, cara? Mas é uma evolução, você acha que é uma evolução que deu meio errada a do ser humano? Porque assim, sim, a mulher, ela, o homem, ele ficou ereto, o ser humano, então o quadril da mulher, ela é tipo menor em relação ao que deveria ser, é um sacrifício pra mulher ter o parto. Sim. Né? Eu acho, por exemplo, super inteligente o marsupial. Porque ele nasce pequenininho e você continua guardando dentro da... É muito mais inteligente. Imagina se a mulher tivesse o filho com 1 mês, não dava trabalho pra nascer, aí ela botava numa bolsinha e guardava os outros 8 meses. Não era muito melhor pra todo mundo? Você sabe que os marsupiais só não são mais evoluídos porque nós não somos marsupiais. Porque se nós fôssemos marsupiais, nós diríamos que eles são mais evoluídos. Porque é muito mais prático você ter o tipo de filhote. Mas olha só, essa história ela começa assim. Você tem mamíferos monotremados, você tem mamíferos... Desculpa, sem querer te cortar. O que eu acho outra coisa incrível no ser humano quando ele nasce absurdamente incapaz de qualquer coisa. Diferente... Parece que a gente nasce... Ter um cérebro grande é um problema. Parece que a gente nasce prematuro. Sim. Né? Porque você pega o filho do cavalo, ele nasce e já sai andando. Já sai andando. E o ser humano, ele fica anos incapaz de... O maior de todos, em tempo... É o do ser humano. É o que fica mais tempo incapaz depois que nasce. Está relacionado... Então deu meio errado a nossa evolução também. Então... Se não fosse o cérebro, nós já teríamos ido pro saco. A evolução, ela é um rio que corre pelo caminho de menor resistência. Você consegue prever a evolução. A evolução é uma ciência do passado. Você consegue prever coisas da evolução, mas você não consegue prever por longos períodos de tempo, porque problemas acontecem. Se eu chegar pra você e falar assim, ó, como é que é o ser humano do futuro? Você vai dizer que ele é um ser humano sem o dente ciso, que ele vai ter um cabeção, que vai ser igual os alienígenas que eles falam aí. E pode ser que não seja nada disso. Aí vamos supor que você tem uma guerra hoje. Qual é o povo bélico que tem o maior número de pessoas? Chinês. Vamos supor que a gente se mata todo mundo, só sobrevive um grupo de chineses. Quem é o ser humano do futuro? É aquele que sobreviveu, o chinês. Então aquilo que tu planejou, que era ascendente, vai ser aquele grupo de chinês, velho, que sobreviveu. Você acha que pode acontecer uma coisa tipo South Park? Que no futuro, a gente já tá globalizado, as pessoas... Isso é um problema, inclusive, para transmissão viral. Porque um vírus, onde ele aparecer, ele muito rapidamente ele vai para qualquer lugar do mundo. E como, por exemplo, por que o Japão... Por que o japonês é tudo parecido? Porque é uma nação insular, são ilhas, então gera um dos motivos, claro. É mais difícil chegar lá,
Culturalmente também eles não aceitavam estrangeiros e tal. Mas com essa questão de a gente tá miscigenando, né? Tal. Você acha que a gente pode chegar no futuro e existir uma única raça humana? Não, só existe... Fruto da homossexualidade. Não, não, assim... Só existe uma raça. É, perfeito. Mas assim, no sentido de ser todo mundo... Não vai ter japonês, negro, índio, vai ser todo mundo muito parecido. Não, isso é uma possibilidade bastante grande. A possibilidade é que a gente se torne um pouco mais parecido. É claro que dentro da genética da população vão aparecer os... Né, diferentes. Vão aparecer a curva normal, ela vai ter o fora vai ter o desvio padrão. Sim. Mas a tendência é que se a miscigenação continuar... Está acontecendo. Está acontecendo. Mas aí vão ficando genes mais dominantes. Por exemplo, o olho puxado é um gene super dominante. É uma coisa que no futuro pode ser que todo ser humano tenha olho puxado. Dentro da espécie humana, você tem o problema do cérebro. Ele é muito grande. A nossa vantagem é mental. A nossa vantagem porque mental. Em relação aos outros animais, a gente é um lixo. Só que você tem uma grande quantidade de parto onde a mulher morre. Sim. No parto. Ou o bebê morre. O bebê morre. O marsupial tem essa grande vantagem. Agora, você tem que entender que a própria evolução, né? E aí você dentro da placenta, tu consegue entender uma coisa que já quebra a galera do design de mente, que é o sincício trofoblasto. Que é justamente a formação da placenta. A formação da placenta, ela é uma virose. Ela é um vírus. Ou seja, você tem um vírus que detonou determinado organismo na hora de se colocar ovos. E aí esse vírus vai te dar a protoplacenta e vai te dar a placenta. Ou seja, isso foi uma infestação viral. E você consegue avaliar esse mesmo vírus dentro do genoma de todos os placentários. Ora, se o design de mente é real, então como é que ele explica em todos os placentários a mesma carga viral? Foi colocada um por um? Ou a gente recebeu de um ancestral em comum? O ovo foi o primeiro mecanismo que fez a gente poder sair, que fez os seres vivos poderem sair do oceano, porque o ovo ele tem uma característica interessante, porque como a gente era dependente da água, antigamente, a vida surge na água, pra gente sair da água, a gente precisou primeiro trazer água com a gente. Então, aí você tá falando do allantoide, do ovo amniota. O primeiro grupo de amniotas que começaram a colocar ovos, que são ovos que resistem na Terra. Os primeiros seres que saíram do mar, eles colocavam ovos. Não? Eles colocavam ovos, tá. Mas eles eram anamniotas. Os ovos ainda tinham que ser colocados na água, como por exemplo os anfíbios fazem. Ah, tá, entendi. Então o sapo saiu da água, mas ele volta lá para botar ovos. Pra colocar o ovo lá, entendi. O lance é que você teve um outro animal e esse grupo une tanto lagartos quanto mamíferos, que é o primeiro amniota, que aí tem o allantoide, etc, todo o requisito para o ovo, que é um ovo com casca e tudo aquilo que praticamente nós temos entre todos os nossos organismos que são vertebrados terrestres, tirando os anamniotas que são os anfíbios. Entendi. Agora, quando você tem na evolução humana, a gente partiu para uma evolução onde o cérebro é muito grande. E aí, para resolver esse problema, o ser humano nasce prematuro e demora muito para poder se desenvolver. Ou seja, se você pega outros macacos, primeiro, se você, quando pega o nenenzinho, ele já fecha a mão automaticamente. Bota a mão, ele fecha. Sim. Mas nem de longe ele tem a força que tem um outro primata. Os outros primatas conseguem se agarrar. Mas é até forte o ser humano, o bebê. É até forte, mas os outros primatas conseguem se agarrar à mãe, até porque o próprio pé deles é a mão. Sim. O próprio pé deles é uma mão. E com isso eles conseguem se agarrar e ser levados. O ser humano não. Precisa ser cuidado e carregado. Sim. Agora, você sacrificou a fêmea, porque ela morre em algum momento de parto. Porém, a evolução, ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente pensa. Então, o fato da gente hoje fazer parto e ter assistência médica e etc., também faz parte da nossa evolução. Porque, no final das contas, tudo é natural. Não, mas é isso que eu tava falando. Você entendeu que, no final das contas, o que nos salvou, o que vem nos salvando como espécie é o cérebro? Sim. Né? É o que te faz senão ter, a gente cairia numa ramificação ter vacina, morta. O que te faz ter medicamento, Sim. O que te faz não Porque ter... fisicamente não deu muito certo a gente. Fisicamente. Mais ou menos. Essa história, ela é um pouco mal contada, porque o ser humano... olha, nós somos... Eu acredito que nós somos, em termos de organismos de caminhada e corrida,
de resistência os mais fodas que existe. Inclusive ultrapassando cavalos. São poucos os organismos que são fodas como os seres humanos são. Os organismos, geralmente, eles Porque teve uma evolução pra isso também. Teve uma evolução pra isso, mas veja, a gente se acha tão fraquinho, mas os nossos ancestrais caçavam, na sua caça mais primitiva, fatigando um antílope, velho. Rastreando e caçando o antílope. Nós, os maratonistas, claro que isso tem treinamento, etc., mas todos nós temos genética para isso. Nossos maratonistas conseguem percorrer caminhos que os cavalos não vão conseguir. A gente vai lento, mas a gente vai porque caminho. a gente anda reto. Ou seja, o ser humano é muito foda nisso. O ser humano tem a capacidade de tacar uma pedra e matar um animal, e a gente faz isso em grupo. Eu pego criança de 4 anos, 5 anos, ela pega uma pedra gigante. Se ela tacar ela numa hiena e etc, ela se acertar, dependendo de acertar no olho ou na cabeça, até mata uma hiena. E a gente faz isso em grupo. Nós dominamos o fogo. Nós usamos lança, nós usamos ferramentas. O ser humano não é indefeso como a galera gosta de falar. Sim, mas é aquilo, o cérebro é O cérebro maior ferramenta a que a maior gente ferramenta tem. que nós temos.